Bem-vindo ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, fora do solo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para o projeto Toca do Assis. Vale a pena conhecer e ajudar esse projeto. Muito bonito. E também peço a sua ajuda para com o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito esse nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas das semanas. É a sessão de número 84, quase chegando ao 100, né? Perguntas cada vez mais técnicas, tá? Algumas bem inusitadas, mas vamos lá, a gente vai tentar responder numa linguagem que todo mundo compreenda, tá certo? Encaminhe também as suas perguntas, suas sugestões, que a gente pode incluir essas perguntas aqui na sessão ou mesmo fazer um vídeo na íntegra, tá certo? Fique até o final, tá bem bacana essa sessão, ok? A primeira pergunta encaminhada pela Franciline, tá? Ela me pergunta se o adubo ureia pode matar as plantas nos vasos. Olha, a pergunta bem interessante, né? Eu já postei nesse canal alguns vídeos sobre ureia, tá? Que ela tá na seção de adubos corretivos e afins, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar e assistir, você vai entender o que eu tô falando, tá? Bom, começando que tudo em excesso pode causar problema, né? Se a gente beber muita água, a gente vai ter problema também, tá? A gente vai começar a ter câimbras e outras coisas mais, né? E com a ureia não é diferente, tá? A ureia, o grande problema é que ela com uma quantidade muito grande, ela vai, na verdade, alterar, tá, a parte química, né, a pressão osmótica é muito, num nível muito elevado, então ela pode sim dar problema com as suas plantas, né? Então, se você assistir esse vídeo que eu coloquei aqui, você vai entender bem, né? E o caso da ureia, ela pode instantaneamente, né, produzir gases, né? A amônia e pode queimar as folhas e flores também, tá? Então é isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação à ureia. Aliás, com todos os adubos, mesmo os adubos orgânicos, a gente tem que ter um certo cuidado com relação à quantidade aplicada, tá certo? Se você puder assistir esses vídeos, vai ser bem bacana, tá certo? Segunda pergunta encaminhada pelo Sérgio Blanc, né? Ele encaminhou no meu Instagram. Ele me pergunta se é verdade que existem plantas que não precisam de adubos, né, no cultivo em vaso. É uma pergunta bem difícil de responder. Aliás, não é que seja difícil, mas todas as plantas necessitam de nutrientes, seja em pequenas quantidades, seja em quantidade maior, mas todas elas necessitam, tá certo? Então, quando você não aduba, né, e o substrato tiver, por exemplo, matéria orgânica, ela vai estar de alguma forma conseguindo retirar os nutrientes desta matéria orgânica. Você está entendendo? Tá? Isso não quer dizer que a planta não necessite, ela necessita sim, tá certo? Se você colocar, por exemplo, qualquer tipo, mesmo essas plantas que são mais resistentes, num substrato, por exemplo, que não tenha nutriente nenhuma, por exemplo, a areia muito bem lavada, tá? Ela vai senescer e ela vai morrer em algum momento, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de frase, né? Que plantas que não necessitam de nenhum tipo de nutriente, isso não existe, tá? Isso, infelizmente, é história, ok? Elas necessitam sim. Algumas plantas conseguem absorver nutrientes, tá certo? Poucos nutrientes que tem no seu substrato e
prosseguir a vida. Mas se essas fontes esgotarem, essas plantas vão morrer, né? Não tem alternativa, ok? Por isso que, né, para quem gosta de plantas bem bonitas, bem vistosas, tá? Essas plantas necessitam sim de adubo, seja qual tipo de adubo for, tá certo? Eu falo muito nesses tipos, aliás, eu falo muito em diversos tipos de adubo. Eu tenho uma seção que eu falo somente de adubos, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar e assistir, tá certo? Vai ser bem interessante para você começar a entender esse tipo, tá, de necessidade, digamos assim, nutricional. Eu não sei se ficou claro, né? Mas se você tiver alguma dúvida, por favor, encaminhe perguntas, tá? Que a gente vai tentando responder. A terceira pergunta, bem interessante, foi encaminhado pelo Júlio. Ele me pergunta como que pode controlar o nematóide já presente nos vasos, ok? Bom, é o seguinte, né? Quando a gente trabalha com vaso, né? Por isso que, digamos assim, você pode controlar melhor a situação do cultivo, né? Colocando, por exemplo, substrato esterilizado, né? Eu acredito que eu seja um dos poucos, né, técnicos aqui comentando sobre substratos esterilizados, tá? Eu vou deixar aqui no izinho algumas metodologias de você esterilizar o substrato antes de começar o cultivo da planta no vaso. No caso de você já ter esse problema em vaso, né, isso não é incomum, isso não é estranho, tá? Não tem muito o que fazer, tá? Não estou dizendo para você descartar a planta, mas você pode pegar essa planta, tá? E você vai ter que fazer a poda dela, ok? Ou a descontaminação da sua planta com algum tipo de produto, ok? Para vocês fazerem, para que você replante lá no substrato estéreo. O que fazer com esse substrato que está lá, né? O reuso de substrato já é comum. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o reuso, tá certo? Eu vou tentar deixar aqui, né, no izinho, porque a gente só pode colocar 5, né, indicações, mas você pode procurar no meu canal sobre o reuso do substrato, tá? Se vocês pegarem substrato, né, e esterilizar ou reesterilizar esse substrato, é possível, não tem por que você não fazer esse processo, tá? Aí você não precisa descartar esse substrato, você pode reutilizar esse substrato, mas, né, você não pode utilizar esse substrato contaminado do jeito que ela se encontra, né? Isso, digamos assim, seria um suicídio. Vocês que estão entrando agora no canal não estão entendendo o que eu estou dizendo, tá? Assistam os outros vídeos que eu falo sobre a esterilização do substrato, tá? Você vai entender bem o que eu estou falando aqui. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. A quarta pergunta é encaminhada pela Simone da Paraíba, tá? Ela é colecionadora de samambaias e avencas. Ela me pergunta se é verdade que precisa ser feito poda de samambaias, né, todos os anos. Olha, Simone, eu nunca ouvi isso, tá? No caso da renda portuguesa, tem gente que faz isso, mas sinceramente eu não aconselho, não recomendo fazer isso, tá certo? Porque é um sistema de poda muito drástica. Algumas, né, espécies, tá? A gente tem visto esse processo,
tá? Principalmente a samambaia paulistinha, mesmo assim uma técnica meio complicado, porque é muito drástico, tá certo? E eu não faria uso dessa técnica, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre esse procedimento, né? Se é ou não ideal, né? Para a maioria dessas espécies de samambaia, tá bom? Eu vou ficar devendo esse vídeo, mas eu postarei esse vídeo para você. Mas é uma técnica desnecessária no meu ponto de vista. A quinta pergunta é encaminhada pelo Ronaldo, ok? Essa pergunta é uma pergunta bem geral, né? Interessante. Ele me pergunta qual, no final, o melhor adubo para as plantas suculentas cultivadas em vaso, né? Olha, eu já falei de vários adubos aqui, tá? Eu vou deixar aqui no izinho também, se você puder assistir, tá? É uma sessão que eu acho que já deve ter mais de 100 vídeos, né? Sobre diversos tipos de adubos, tá certo? Olha, você pode usar muitos tipos de adubo, tá? Só que, obviamente, é o que eu sempre falo, não use em excesso. Conheça bem esses tipos de adubos, tá certo? Eu utilizo 3 linhas de adubo, tá? Eu utilizo o chamado coat, né? Que é o de lenta liberação, ok? Existem várias formulações. O interessante dela é que elas liberam os nutrientes, tá? Gradualmente, né? Então você não tem o perigo de você salinizar o seu substrato e matar as plantas, ok? Outro tipo de adubo que eu uso muito, tá? Diferentemente do coat, quando eu uso um, não uso o outro, é o bocacha, que é um adubo biológico, ok? Ela também tem esse efeito não tão perfeito como o coat de liberar nutrientes pouco a pouco, ok? E elas têm, digamos assim, os micro-organismos que beneficiam, né, as plantas, tá certo? E também utilizo, tá, o adubo, tanto o adubo químico solúvel, tá certo? Como o adubo, digamos assim, orgânico, né? Então existem várias formulações, tá? Hoje, infelizmente, a gente tem que falar no preço, né? Tá? A grande maioria dos adubos que são importados estão muito caros, muito caros. Então existem outras alternativas que eu já comentei aqui, eu já falei de algumas outras fontes, né, de potássio, de fósforo, ok? Se vocês puderem assistir os outros vídeos seria bem interessante, tá? Mas eu não sei se eu não respondi, acho que eu não respondi, né? Mas você pode utilizar diversos tipos de adubos, né? Desde que você possa, você tenha cuidado de não colocar em excesso. Vocês que estão chegando no canal, né? Vocês viram, são 5 perguntinhas bem técnicos, né? Bem bacanas. E a gente tenta responder numa linguagem simples aqui, tá? Mas se eu falei alguma coisa técnica, me pergunte, tá? Que a gente responde. Não estou conseguindo responder em 10 dias, tá? Mas a gente responde, ok? Tá? Encaminhe a sua pergunta, sugestões. E clique no joinha, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Certo? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Tá? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, nós ajudamos uma entidade, né, filantrópica, e hoje a gente dedica o vídeo para os irmãos franciscanos, né, que eles coordenam esse projeto denominado de Toca do Assis. Vale a pena vocês conhecerem, é um projeto belíssimo, ok? E eles aceitam qualquer tipo de donativo, né? Pode ser roupa usada, alimento não perecível, até perecível, né? E muitas outras
materiais, né, que eles necessitam no dia a dia. Se vocês puderem ajudar esse projeto, ok? Eu vou deixar aqui no link, aliás, eu deixo aqui também embaixo, tá? O telefone para vocês entrarem em contato com eles, ok? E ajude também o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é de passar informações um pouco mais técnicas, mas vocês podem ajudar enviando as suas perguntas, sugestões, mas também clique no joinha, tá? Clique no inscrever-se, tá? Também no sininho, que isso ajuda muito, mas ajuda mesmo muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Um grande abraço.